Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz. O nosso texto de hoje está em João, capítulo 4, dos versos 1 ao 18. Mas eu farei a leitura apenas do verso 14, que diz assim: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse texto é a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana naquele poço. Ali, então, ele desenvolve uma conversa com ela. Nesse caso, então, nessa conversa, Jesus se mostra, se revela ali como o Deus homem. Jesus estava, então, cansado da viagem e assentou-se junto a uma fonte de água. Jesus se mostra ali, então, alguém que estava cansado da viagem, como um ser humano, como um homem comum, não é? Mas Jesus Cristo é um ser humano perfeito e ele tem um corpo exatamente como o nosso, com as mesmas necessidades físicas que nós temos. A única diferença é que ele é sem pecado. Jesus é o Verbo também, a palavra, mas é o Deus que se fez carne. Por isso que podemos buscar nele perdão e paz, pois ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Por ele ser perfeitamente homem, ele sabe, portanto, o que é o sofrimento humano. Ele sabe o que é padecer, diz a palavra. E como nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas, pois ele mesmo sofreu ao ser tentado. Mas também por ser perfeitamente Deus, ele é que pode perdoar os nossos pecados e nele podemos descansar o fardo de nossas almas. Jesus Cristo é o Deus homem e ele é o nosso Redentor e nele, portanto, podemos descansar. Vemos também na maneira como Jesus se dirigiu àquela mulher, ele se apresentou a ela com amor e com prontidão. E é assim que Jesus faz quando ele trata pecadores. A maneira como Jesus então se dirigiu àquela mulher samaritana deve nos inspirar também. Ele tomou a iniciativa de começar uma conversa com ela. Ele não esperou que a mulher, porventura, viesse falar com ele. Mesmo porque era proibido naquela cultura que mulheres se dirigissem aos homens. Então Jesus mesmo tomou esta iniciativa, né? Mas ele fez isso com sabedoria, com discernimento, e foi dessa maneira que ele pediu que aquela mulher desse água para ele. Essa foi a ponte que ele usou para se apresentar como o Messias, como o Salvador. Não esperemos, portanto, queridos, que as pessoas venham até nós para saber sobre Cristo ou sobre a sua condição espiritual. As pessoas, na verdade, querem se esconder disso. Nós já sabemos qual é a condição da alma de uma pessoa que não conhece a Cristo, que não se relaciona com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, tomemos nós, por amor à alma daquela pessoa, tomemos nós a iniciativa. Jesus também se apresenta ali, ou então se apresenta como sendo a água viva. Por isso que ele foi àquele poço, pois já sabia que aquela mulher iria lá, e ele então pediu que ela lhe desse água. Foi a ponte que ele usou para então falar que ele era e ele é a água viva. E Jesus então mostra para nós que as pessoas buscam a satisfação para o seu corpo e para a sua alma. Procuram em diversos lugares, procuram em coisas e em pessoas e encontram essa satisfação momentaneamente. Tal qual essa samaritana, que foi àquela fonte buscar água para saciar a sua sede, mas isso teria que ser repetido todos os dias, pois ela seria saciada no momento em que bebesse da água, mas logo, sabemos, ela teria sede de novo. E é assim com todas as necessidades humanas, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, mas não há nada neste mundo que possa satisfazer o coração humano, a não ser através da fé em Jesus Cristo. Somente Ele pode preencher o vazio do nosso interior. Somente Ele, e nele temos paz e felicidade verdadeiras.
porque Jesus é a fonte a jorrar para a eternidade. E quem beber dele jamais terá outra vez sede, será de fato saciado permanentemente. E por fim, Jesus Cristo diz que é necessário reconhecer-se pecador para ser salvo, porque todos pecaram e carecem e necessitam da glória de Deus, do perdão de Deus. Jesus, então, quando perguntou para aquela mulher sobre o marido dela, além de se mostrar Deus, de ser onisciente, porque ele sabe todas as coisas, ele mostrou para aquela mulher que ela havia transgredido o 7º mandamento, que ela era uma pecadora. O pecado, portanto, queridos, precisa ser confrontado. O pecador precisa ser confrontado com o seu pecado. Ele precisa ter a consciência de que é um pecador e de que então precisa do perdão de Deus. Ninguém poderá entender a beleza que há em Cristo como Salvador que ele é, a menos que enxergue a si mesmo como um pecador perdido e corrompido. A rejeição da pessoa de Cristo está inevitavelmente vinculada à ignorância quanto ao pecado. Portanto, o nosso papel como cristão é levarmos as pessoas a compreender essa sua condição de pecador. E esse deve ser o nosso principal objetivo, levarmos os pecadores a compreenderem essa condição e que sem Jesus continuarão eternamente pecadores e morrerão eternamente. Portanto, nós como cristãos e como pregadores do Evangelho devemos ter isto como missão, levar as pessoas a compreender o seu próprio pecado e buscarem a Jesus Cristo para o perdão e salvação das suas almas. Em nome de Jesus. Amém.